Eu invadi o quarto do meu irmão e soltei: Charlie, você vai ser meu namorado. Ele disse que eu estava louca, éramos irmão e irmã. Mas eu imediatamente o acalmei. Eu disse a ele que em todos os meus 11 anos escolares era considerada uma perdedora, mas esse era o último ano dos meus estudos. E decidi provar que eu era uma garota legal e ganhar o amor do melhor cara da escola, Dan. Quantas vezes tentei chamar a atenção do Dan, mas todas as minhas tentativas falharam. Todo mundo ria de mim e falava que o Dan não se apaixonaria por uma nerd. E ontem eu achei que vi o Dan piscar para mim no vestiário da escola. E eu me dei conta que estava a minha chance de mudar tudo. Mas depois de me ouvir, meu irmão Charlie se recusou terminantemente a interpretar meu namorado. É mesmo? Eu falei que se ele não me ajudasse, eu contaria aos nossos pais que eu vi fazendo uma coisa proibida com os caras na festa. Charlie entrou em pânico e disse que estava só brincando. E eu respondi que se nossos pais descobrissem, provavelmente mandariam para uma clínica para tratamento. Então ele não teria uma carreira esportiva. Ele acrescentou que não esperava uma chantagem tão cruel de mim. Depois disso, Charlie suspirou e perguntou o que fazer. O plano era esse: eu encontraria o lindo do Dan depois da aula e quando saíssemos da escola, Charlie me encontraria com um buquê. O Dan ficará com ciúme e finalmente se apaixonará por mim. Um truque sobre o qual eu lhe di um cote de namoro. Nós não parecemos irmãos, você é um loiro de olhos azuis e eu uma morena de olhos castanhos. Charlie concordou secamente. Depois da aula, tudo ocorreu como deveria. Encontrei o Dan e quando saímos da escola, Charlie estava esperando por mim com um lindo buquê. Eu abracei meu irmão e com o canto do olho vi o quanto o Dan não gostou. Ele estava definitivamente com ciúmes. Funcionou! De repente, uma garota loira veio até nós. E o Dan saiu rapidamente com ela. O que foi isso agora? Ela era a namorada dele? Eu imediatamente disse ao Charlie para segui-los. O Charlie disse que não gostava do cara e que iria atrás dele só para não correr nenhum risco. Qual é? Você nem conhece ele? Nós observamos o Dan e a sua garota loira com cuidado e a certa altura eles entraram no parque. O caminho foi se estreitando gradualmente e tivemos que ficar muito atrás para não sermos vistos. E o Charlie estava sempre parando e me mostrando algumas folhas. Depois de outra folha, de repente percebi que não vi o Dan. Droga, nós perdemos eles! É tudo por sua culpa, Charlie. Eu estava tentando freneticamente descobrir como encontrá-los, quando de repente vi uma roda gigante ali perto. Bingo! Desta altura encontraremos o Dan rapidamente. A fila para pegar a roda gigante era longa e eu estava nervosa. O Charlie tentou me acalmar e até me trouxe algodão doce. Como ele sabia que eu adorava isso? Então era a nossa vez. E o controlador ofereceu para levarmos os binóculos. Claro, me dê! Será muito útil. Começamos a subir e procurei o Dan através do binóculos. E o Charlie dizia que era uma ideia estúpida. Então eu finalmente vi o Dan em um dos bancos. Ele estava batendo um papo legal com aquela loira. Só precisávamos descer lá e escutar a conversa deles, mas a roda estava se movendo tão devagar. De repente nós balançamos e por um segundo Charlie e eu estávamos tão perto que nossos lábios quase se tocaram. E pela primeira vez vi seus profundos olhos azuis tão próximos. Uau! Mas eu imediatamente me afastei dele. Houve um silêncio constrangedor no ar. Quando nós finalmente descemos, percebi que o Charlie parecia triste. Fingi que nada tinha acontecido e disse que precisávamos chegar até o Dan rápido. Esperava que ele estivesse sentado naquele banco. Nós fomos até eles e nos agachamos nos arbustos atrás deles, de onde podíamos ouvir a conversa claramente. No início eles estavam falando sobre todo tipo de bobagem, mas de repente meu nome foi mencionado na conversa. Eu fiquei feliz pelo Dan estar pensando em mim. Mas ele apenas riu desse teatro com as flores. Ele não acreditava que o Charlie era meu namorado. Eu fiquei chateada porque meu plano falhou. Então o Charlie começou a me puxar de lado. Charlie, pra que isso? Olhando para baixo, eu percebi uma cobra perto da minha perna. O Charlie segurou ela e a jogou para trás com um galho, mas o Dan já havia se levantado do banco e estava caminhando em direção à moita. Ele ouviu meu choro. O Charlie de repente uivou como um cachorro enorme. O Dan recuou imediatamente e ele e a loira saíram correndo. Ufa, obrigada, Charlie. Assim que chegamos em casa, eu me tranquei no meu quarto e passei metade da noite elaborando um novo plano. Mas fiquei pensando naquele momento na roda gigante. Eu não conseguia pensar em nada além dos profundos olhos azuis do Charlie. Quase nos beijamos. E então tive uma ideia. Poderíamos nos beijar na frente do Dan. Um beijo falso, claro. Eu saí para tomar café da manhã e como se nada tivesse acontecido, contei ao Charlie sobre isso. Ele quase engasgou e se recusou a participar.
Mas eu imediatamente lembrei de que havia algo que eu poderia contar aos nossos pais. O Charlie e eu chegamos na escola mais cedo e ficamos no estacionamento de propósito. Eu estava preocupada e ficava olhando por cima do ombro para ter certeza de não deixar de ver o Dan. E agora, finalmente ele chegou. Passei meus braços em volta do pescoço do Charlie e queria virar as costas para o Dan para que ele não percebesse nosso beijo falso. Mas o Charlie, de repente, me beijou de verdade. Charlie, o que você está fazendo? Tentei me afastar, então percebi por cima do ombro que o Dan estava caminhando em minha direção. Ignorando o Charlie e o nosso beijo, o Dan pegou minha mão e me convidou para a festa. Ah, meu Deus, funcionou mesmo! Então o Charlie disse de repente que eu não iria a lugar nenhum. Não, eu disse, eu vou para essa festa. Então o Dan e o Charlie trocaram um olhar pouco amigável, depois do qual o Dan concordou e saiu. Eu imediatamente parti para o Charlie. O que você está fazendo? Por que você me beijou de verdade? O Charlie disse que só queria ajudar e fazer as coisas realistas. Em seguida agradeci ao Charlie e disse friamente para ele que sua ajuda não era mais necessária. Eu me virei e fui para casa. A festa já era hoje e eu precisava de um look bacana. Ao pegar meus vestidos, afastei o pensamento de que meu primeiro beijo na vida tinha acontecido com meu irmão. Então o Charlie entrou no quarto. Ele estava prestes a dizer algo, mas quando me viu, ele parou no meio da frase. E então ele disse com prazer que eu estava deslumbrante. Eu me senti corar, me virei e afirmei com firmeza que eu estava com pressa e saí rapidamente. Eu estava ansiosa por uma noite com o Dan, mas ele imediatamente desapareceu em algum lugar e eu fui deixada sozinha. Todos estavam se divertindo e eu estava muito solitária. Achei que o Charlie poderia me consolar agora, mas eu me contive. Naquele momento, o Dan apareceu e disse que tinha uma surpresa. Antes que eu pudesse responder, o Dan me puxou. Todos se separaram, então eu estava em pé no centro do salão. O Dan me pediu para fechar os olhos e de repente algo nojento foi derramado na minha cabeça. Eu olhei para cima e havia um balde de esgoto pendurado no teto. Todos começaram a rir. Dan, por que você está fazendo isso? Naquele momento, ele jogou um copo de suco em mim e disse que ninguém gostava dessas nerds malucas, muito menos ele. Então o Dan acrescentou que eu estava tentando deixar ele com ciúmes beijando meu irmão. Ele sabia de tudo desde o início. Buu! As líderes de torcida imediatamente gritaram. Você é só um idiota e ela é a melhor garota da Terra. Eu ouvi uma voz familiar. Charlie? Mas o que ele estava fazendo aqui? O Charlie disse baixinho que não tinha gostado do Dan desde o começo. Ele estava preocupado e decidiu me dar uma olhada. Eu empurrei todos para o lado e corri para a rua com o Charlie correndo atrás de mim. Eu estava sufocando em lágrimas, fui humilhada na frente de toda a escola. O Charlie tentou me acalmar e disse que o Dan simplesmente não era digno de mim. Em meio às lágrimas perguntei, quem é digno então? Então o Charlie veio direto para mim e me disse que ele estava apaixonado por mim desde a infância e não queria mais esconder seus sentimentos. É por isso que ele começou a praticar esportes, para tentar abafar seus sentimentos. Isso ajudou por um tempo, mas o incidente na roda gigante o lembrou de tudo. Eu não pude acreditar nisso. Charlie, você é doente? Você é meu irmão! Eu cambaleei para longe dele e fugi. Minha mente estava completamente confusa. Ele era meu irmão. Nós precisávamos ficar longe do outro. Eu não queria ver o Charlie, não queria ficar perto dele. E então me lembrei daquela coisa proibida. Corri pra casa. Meus pais ficaram chocados com a minha aparência e começaram a perguntar o que aconteceu. Mas contei tudo para o meu pai sobre a festa onde o Charlie estava usando alguma droga ilícita. Falei que ele precisava de um tratamento urgente e que deveriam levar ele para a clínica. Meu pai ficou furioso. E naquele momento, Charlie correu para casa sem fôlego. Papai me disse para ir para o meu quarto e ordenou que o Charlie se sentasse à mesa. Eu estava magoada e envergonhada. Parecia que eu tinha cometido um erro terrível. Não consegui dormir a noite toda. Em um minuto, eu queria entrar no quarto do Charlie e abraçar ele. No minuto seguinte, eu queria que ele sumisse da minha vida. Na manhã seguinte, acordei com uma batida forte na porta. Corri para a janela. O Charlie estava caminhando para o ponto de ônibus com sua bolsa. Eu olhei para ele pela última vez e de repente algo dentro de mim pareceu encolher. Esses sentimentos são terríveis, mas não posso perdê-lo. Corri até meus pais e soltei que o Charlie e eu estávamos apaixonados. Houve uma pausa. Achei que iam começar a dizer que eu era maluca e também me trancar em uma espécie de manicômio. Mas papai simplesmente não disse nada. E de repente ele me abraçou e disse que ele e minha mãe haviam imaginado que isso poderia acontecer. Do que você está falando?
Então, papai disse que eles não queriam falar disso, mas parecia a hora certa. Meus pais me adotaram quando eu tinha 1 ano de idade. Acontece que o Charlie sabia de tudo, mas pediram para ele não me contar sobre isso. Eu estava chocada. Descobri que durante todo esse tempo, Charlie não era meu irmão. Mas, então me ocorreu que isso significava que Charlie e eu poderíamos ficar juntos afinal. Viva! Eu imediatamente corri para fora de casa. Meus pais gritaram que não ia conseguir, o ônibus já ia sair. Mas não me importei. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava feliz. Enquanto eu perseguia aquele cruel do Dan, meu verdadeiro amor estava tão perto. Um ônibus estava virando a esquina e eu vi o Charlie nele. Comecei a gritar, então o Charlie me notou. Ele saiu correndo do ônibus o mais rápido que pôde. Eu imediatamente joguei meus braços em volta do seu pescoço. Não somos irmãos, eu sei. Ele não quis te contar para não te machucar. Charlie me deu um grande abraço, mas o ônibus deu sinal para sair. Charlie abriu os braços. Por favor, não vá embora. Afinal, agora estaremos juntos. Apesar das minhas lágrimas, o Charlie entrou no ônibus. Fiquei surpresa, porque ele estava indo embora. Mas o Charlie pegou sua bolsa e calmamente voltou para mim. Na verdade, eu estava indo para o treino, mas nesse caso, posso pular um. Como? Eu pensei que você estava indo para a clínica. Charlie riu e disse que havia acertado tudo com seu pai. Ele gentilmente pegou a minha mão e sugeriu que fizéssemos uma caminhada no parque. E eu disse que não me importaria em dar outra volta na roda gigante. Eu tentei me concentrar e me preparar para o exame. Já era em 1 semana. Se eu não passasse, estava ferrada. De repente, meu irmão gêmeo, Léo, entrou no quarto. Ei, você realmente devia bater. Você tem que me ajudar a surrar aquele Ron horroroso. Você é forte e legal. Ele disse. Pegou o celular e mostrou a foto de um cara. Léo, você está louco? O Léo explicou. O valentão do ensino médio Ron definiu uma data e um local para se encontrarem. E agora o Léo estava ferrado. Ele nunca brigou nenhuma vez. Sim, meu irmão, infelizmente, era de fato um fracote. Tudo o que ele fazia era aprender lições e ler livros. Nerd. Mas eu não esperava ter que pegar o inimigo dele na porrada. O que o Léo fez para bater de frente com um valentão? Meu irmão e eu realmente éramos quase iguais. Os rostos eram muito parecidos e nós tínhamos olhos azuis e cabelos loiros, mas as características eram diferentes. Eu era ativa desde a infância, então meus pais me mandaram para aulas de karatê. Eu era muito boa nisso, logo o esporte se tornou a profissão da minha vida. Eu fui transferida para uma escola de esportes. Mas meu pai deu um ultimato: passar em todos os exames com o A. Caso contrário, sem treinamento, e eu simplesmente odiava estudar. Ao contrário do meu irmão, ele era o garoto mais inteligente da escola, mas também o mais fraco. E então tive uma ideia: se eu o substituísse, ele passaria nos exames para mim. Bingo! Imediatamente impus uma condição ao Léo e ele concordou. Ok, lutar era muito mais divertido do que estudar para os testes. Apertamos as mãos e na manhã seguinte eu estava fora do meu quarto com as roupas do Léo e uma bandana com o cabelo enfiado por baixo. Quando entrei na escola, imediatamente senti um empurrão nas minhas costas. E aí, Léo, você achou essa bandana no lixo? Eu me virei. Tinha um cara bonitinho parado na minha frente, sorrindo maliciosamente. Eu pulei de surpresa. E este era o Ron? Ele nem parecia um valentão, mas eu tinha que colocar ele em seu lugar. Dei um grunhido atrevido em uma voz rouca, masculina e baixa. Disse que pelo menos meu rosto era normal. Uma risada correu por seus amigos e o Ron ficou lá, me olhando confuso. Ele claramente não esperava isso do meu irmão. Mas fui direto ao ponto. Então, quando é a treta, Ron? Ele estreitou os olhos desconfiado, disse que logo e saiu. Fracote. Vou mostrar a ele quem é que manda em segundos. A aula começou e o professor entregou os resultados da prova. Ele disse que os trabalhos do meu irmão e do Ron eram os melhores. Qual é? Como o Ron conseguiu esses resultados? Ele era um canalha estúpido. E então alguns pedaços de papel começaram a voar nas minhas costas. Ei, o quê? Eu me virei e vi o sorriso presunçoso de Ron. Não esperei e imediatamente joguei meu estojo na cara dele. Deixa ele saber com quem ele está se metendo. Você deve ter muitos complexos para intimidar os outros, eu disse e a classe começou a rir. Nesse ponto, o professor disse que se eu era tão esperto, provavelmente contaria a eles em que ano Colombo descobriu a América. Inferno, eu não pensei que teria que estudar para o Léo. Tentei pensar em algo para dizer e então murmurei algo ininteligível. Teve um silêncio mortal na sala de aula e de repente percebi que tinha esquecido de falar grosso. Eu respondi como uma menina.
Reclamei de dor de garganta e saí da sala de aula. Corri para fora da escola e sentei no gramado do pátio para me acalmar. Meu coração estava batendo forte. E se eu tivesse sido descoberta? Eu estava tão animada que nem percebi a sombra pairando sobre mim. No próximo segundo, alguém abruptamente me pegou pela minha camiseta. Era o Ron! Ele olhou nos meus olhos e jurou descobrir por que o Léo de repente se tornou tão ousado. Eu rapidamente empurrei o Ron e corri para casa. Chega de aventuras por hoje! Eu queria me distrair, mas quando cheguei em casa, tudo que eu conseguia pensar era naquele idiota do Ron. Como ele me irritou! Ele era tão inteligente e fingia ser outra pessoa. Eu queria chutar a bunda dele. De manhã, olhei para o cronograma e fiquei chocada. A educação física começaria em 5 minutos e eu não podia trocar de roupa com os caras na mesma sala. Eles saberiam que eu era uma garota de cara. Então fui até a professora e menti que tinha esquecido a roupa de ginástica. Mas então o Ron apareceu do nada. Ele sorriu maliciosamente e disse que tinha exatamente um conjunto extra. Droga, ele estava incomodando de novo. O professor concordou com a cabeça e eu tive que ir para o vestiário. O Ron jogou uma sacola de roupas em mim, depois se sentou no banco e me encarou. Então, o que eu faço agora? Olhei ao redor do vestiário lotado e hesitei. O Ron estava me encarando. Eu estava tremendo de nervoso. Eu fingi ter um problema estomacal e corri para fora do vestiário. Corri para o banheiro e só recuperei o fôlego na cabine. Eu decidi me trocar ali mesmo. Eu estava prestes a tirar a minha camiseta, mas minha cabeça ficou presa na gola. Então eu ouvi a porta da cabine se abrir, meu coração deu um pulo e me virei. Droga, esqueci de fechar a porta. Minha barriga gelou. Acho que alguém viu eu me trocando. Parece que fui pega. Eu tremi e imediatamente imaginei como todo mundo no ginásio estaria rindo porque alguma garota estava indo para a escola no lugar do Léo. Um nó subiu na minha garganta. Faltavam apenas alguns minutos para a aula. Eu precisava organizar meus pensamentos e mostrar a todos que não era uma menina. Então, quem quer que tenha me pegado na cabine definitivamente mudaria de ideia. Na aula, fiz todos os exercícios perfeitamente. Até fiz mais flexões do que todos os alunos. Ninguém esperava isso do Léo. E o Ron passou a aula inteira me encarando. Depois da aula, eu estava no meu armário pegando meus livros, quando o Ron do nada correu até mim e pegou um dos livros. É isso! Eu girei o mais forte que pude para dar um soco na cara do Ron, mas ele se esquivou, me agarrou pela cintura e me prendeu contra os armários. Fiquei assustada por um segundo e o Ron estava olhando para mim com severidade. Estranhamente percebi pela primeira vez como seus olhos castanhos eram profundos. Nós nos encaramos por alguns segundos, então o Ron me soltou abruptamente. Meu batimento cardíaco abafou todos os sons e minhas bochechas pareciam estar queimando. O que diabos tinha de errado comigo? Eu dei a ele um olhar confuso, peguei minhas coisas e rapidamente fugi. Corri para casa e me sentei na cama sem me despir. Deus! Eu gosto do carrasco do meu irmão? Imediatamente o Léo entrou no meu quarto. Ele falava que eu era a melhor irmã do mundo. Uau! O que aconteceu? O Léo estendeu o telefone e mostrou mensagens de meninas. Você é bonito. Você se mostrou tão atrevido. Meu irmão Léo estava radiante de alegria. E por muito tempo ele me agradeceu por ajudar a lidar com o Ron e também ele se tornou popular. Foi como se algo tivesse se quebrado por dentro. Então agora o Léo estava voltando para a escola e eu não veria o Ron de novo. Um nó imediatamente subiu na minha garganta. O Léo estava a caminho da porta quando de repente se virou e me pediu para ir à escola pela última vez amanhã. O quê? O Léo continuou. Precisávamos tirar o Ron de si para que ele finalmente definisse uma data em um local para a briga e depois lidar com ele completamente. Eu balancei minha cabeça em confusão. Sim, Léo. Não consegui dormir a noite toda. Decidi que não deveria ceder aos sentimentos repentinos. Eu devo odiar o Ron. Ele era horrível com o Léo. Então eu ia mostrar ao Ron qual era o seu lugar. No dia seguinte, entrei na sala de aula e logo de cara quis desafiar o Ron. Mas ele não estava lá. Corri por toda a escola, mas o Ron parecia ter tomado um chá de sumiço. Inferno, por que ele faltou hoje? Me sentei na minha mesa e tentei ler, mas tudo que eu conseguia pensar era no Ron. Os sentimentos estavam revoltos dentro de mim. Ele estava intimidando meu irmão. Eu devia odiar ele com todo o coração e tudo que eu conseguia pensar era no Ron. Eu estava tão tensa que nem percebi que ele entrou na sala de aula com os amigos. Eu não podia esperar mais, então imediatamente saí correndo e tentei dar um soco nele, mas o Ron se esquivou de mim. Eu tremia de raiva e ele sorria. Como eu odeio aquele sorriso. Eu não tive tempo para pensar, era agora ou nunca. E então eu vi um pacote de fogos de artifício nas mãos do amigo dele. Você está fingindo ser legal. Mas você consegue fazer isso? Eu gritei com o Ron. A raiva ferveu dentro de mim.
Comecei a perder o controle das minhas emoções e me empolguei. Eu roubei o pacote abruptamente e acendi um dos fogos de artifício e joguei na lousa. Pega, Ron! Não seja medroso! Bang! Que explosão! Parece que toda a escola ouviu. E daí, você entende quem é o mais legal aqui? Fiquei muito orgulhosa, mas então o professor zangado apareceu na porta e ele imediatamente perguntou: quem fez isso? E então ele olhou para o pacote de fogos de artifício em minha mão e tremeu de raiva. Para o diretor, agora! O professor gritou tão alto que eu tremi. E só agora eu percebi o que tinha feito. Depois disso, Léo seria expulso da escola. E ele podia ter um futuro brilhante se eu não tivesse estragado tudo. Eu estava sentada na entrada da sala do diretor, de cabeça baixa, quando vi o Ron no final do corredor. Ele me ignorou e entrou na sala. Não, espere! Entrei em pânico e corri para a porta do escritório. Achei que o Ron fosse entregar o Léo, que era eu. Mas de repente eu vi o Ron dizer em voz alta que tinha jogado fogos de artifício. Eu não pude acreditar. Ele estava me protegendo. O Ron continuou dizendo que entregou o pacote ao Léo de propósito e que o Léo tinha levado a culpa. Eu estava tão nervosa que estava prestes a entrar com tudo no escritório, mas a porta se abriu bem na minha frente e enterrei meu nariz no peito do Ron. Perguntei com entusiasmo: por que você assumiu a culpa por mim? Então, o Ron se aproximou da minha cabeça e gentilmente tirou minha bandana. Eu não sabia o que estava acontecendo. Acontece que ele não conseguia acreditar que o Léo tinha mudado tão rapidamente. Então ele me seguiu até o banheiro antes da aula e ele entendeu tudo. Ele disse que eu era a garota mais corajosa que ele conhecia. Ele não pensou que o nerd do Léo tinha uma irmã tão legal. Sim, mas por que você intimidaria meu irmão? Eu perguntei bruscamente. Então Ron sorriu tristemente e disse que agia com o Léo da mesma maneira que seus colegas de classe agiam com ele quando criança. Foi só por minha causa que ele percebeu o quão terrível era. Ninguém respeita pessoas inteligentes e você precisa aprender a ser corajoso. Ron sabia disso em primeira mão. Ele nunca quis ser conhecido como um nerd, então começou a intimidar todos ao seu redor. E o Ron misteriosamente acrescentou que estava muito feliz por tudo ter corrido tão bem com a nossa situação. Eu estava parada ali, congelada, quando o Ron de repente me deu um abraço tímido e um calor agradável se espalhou pelo meu corpo. O Ron perguntou o que eu faria hoje à noite. De repente, fui tomada por sentimentos e não consegui evitar. Pulei em cima dele e gritei como uma garota de verdade. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Terminei a limpeza e fui falar boa noite aos meus irmãos mais novos, mas assim que entrei no quarto deles, fiquei pasma. As janelas estavam abertas e os gêmeos não estavam em nenhum lugar. Ted, Mike, onde estão vocês? Em pânico, vasculhei o quarto. Vazio! Meu Deus, meus irmãos foram sequestrados! Parecia loucura, mas ontem mesmo eu vi um vídeo sobre uma seita que rouba crianças. Apavorada, corri para o telefone e precisava chamar a polícia o mais rápido possível. Eu estava prestes a discar o número quando ouvi um barulho no quarto deles. Eu voei para lá e não pude acreditar no que via. O Ted e o Mike estavam deitados em silêncio em suas camas. Isso foi uma brincadeira, meu coração quase explodiu, vocês não podem fazer isso! Mas meus irmãos disseram que estavam aqui o tempo todo. Você não parece bem, mana. Ted piscou pra mim. Muito estranho, talvez eu realmente não tenha percebido? Acho que me preocupei muito com eles. Eu não tinha tirado meus olhos deles desde que nossa mãe morreu de câncer 1 ano atrás. Lembro que da última vez que nos encontramos, ela apertou minha mão e disse em voz quase inaudível: cuide dos meninos. Nosso pai começou a se afundar ainda mais no trabalho para nos alimentar. Então eu percebi, eu deveria apoiar ele e substituir nossa mãe. Eu tive até que esquecer o desejo de ser professor e tirar um ano sabático para cuidar integralmente dos meus irmãos. Na manhã seguinte, decidi presentear os meninos com as panquecas da nossa mãe. Pode não ser o café da manhã mais saudável, mas era assim que os gêmeos se lembrariam dos cuidados da nossa mãe. Além disso, nosso pai foi a uma viagem de negócios de novo, mesmo na véspera do feriado. Então hoje eu era pai e mãe. Mike, Ted, está tudo pronto. Chamei meus irmãos, mas não houve resposta. Isso era estranho. Então subi e olhei para dentro do quarto. Não tinha ninguém lá dentro. Meus irmãos estavam brincando de novo. Olhei em volta sem acreditar. Tinha um livro antigo sobre a mesa, manchado de algo vermelho. Me aproximei. Ah, meu Deus, era sangue! Naquele momento, fiquei muito preocupada. Procurei meus irmãos por toda a casa, mas eles não estavam em lugar nenhum. E se eles foram roubados de verdade dessa vez? Em pânico, comecei a ligar para os colegas de classe do Ted e do Mike. Mas ninguém os ouviu, era domingo. Óbvio, eu me deixei levar. Foi como se algo tivesse se quebrado dentro de mim. Chamei a polícia, mas eles disseram que meus irmãos provavelmente estavam só passeando.
Não, você não entende. Eu vi o sangue. Eles estão em perigo. Mas o escrivão disse que eu só poderia anunciar o desaparecimento daqui a um dia. Segurando as lágrimas, corri para fora. Procurei meus irmãos em todos os bairros, bati na casa de amigos, mas ninguém sabia de nada. Já tinha ido a todos os locais favoritos deles, mas meus irmãos não estavam em lugar nenhum. Eu estive procurando por eles o dia todo, já estava escuro, em desespero, desabei em um banco e comecei a chorar. Como eu pude ter deixado isso acontecer? Completamente desolada, eu voltei para casa, e então notei uma sombra na janela dos meus irmãos. Eu corri o mais rápido que pude e vi o Ted e o Mike calmamente lendo quadrinhos deitados na cama. Os meninos me cumprimentaram e perguntaram casualmente quando íamos jantar. Quase tive um ataque. Onde eles estiveram e por que estavam me pregando uma peça de novo? Mas os gêmeos olharam para mim como se eu fosse louca. Eles ficaram em casa o dia todo. Me deu um branco. Aparentemente eu estava realmente perdendo a cabeça. Mas aquele sangue no livro, certamente eu não imaginei isso. No café da manhã, perguntei aos meninos que tipo de livro era. Mas meus irmãos disseram que não sabiam do que eu estava falando e eles deixaram a mesa, dizendo que tinham que ir para a escola. Eles claramente não estavam me dizendo tudo ou até queriam esconder alguma coisa de mim. Determinada, eu subi no quarto dos meus irmãos. Devem ter escondido o livro em algum lugar. Mas não estava em lugar nenhum. E de repente tiveram passos na escada. Ah, meu Deus, eles eram ladrões? Em pânico, tentei me esconder no armário, mas havia muita roupa lá. Inferno! Os passos estavam muito próximos. No último instante, corri e entrei debaixo da cama. No mesmo instante, alguém entrou no quarto e 2 pares de pés se aproximaram da cama. Eu congelei de medo, mas de repente ouvi as vozes dos meus irmãos. Eles estavam discutindo sobre algo. Eu estava prestes a sair e repreendê-los por matarem aula. Mas então ouvi o Ted dizer: Mike, se não devolvermos o dinheiro hoje, estamos ferrados. Eu fiquei em alerta. Do que eles estavam falando? E de repente teve um som alto, alguma coisa quebrou. Um pedaço do cofrinho voou para baixo da cama e meus irmãos começaram a recolher as moedas do chão. Cara, se eles se virassem, eles me veriam. Mas os meninos silenciosamente recolheram todo o dinheiro e saíram rapidamente. Eu estava apavorada. Alguém estava extorquindo dinheiro dos meus irmãos? Saí debaixo da cama e rapidamente corri para fora. Eu queria chamar meus irmãos, mas percebi que se eles se intimidassem, com certeza não me diriam nada. Então, cuidadosamente comecei a observá-los à distância. Eu tinha que proteger eles. Depois de alguns quarteirões, meus irmãos dobraram uma esquina e entraram em um beco escuro. Haviam apenas latas de lixo e paredes sujas das casas ao redor. E o que os meus irmãos perderam nesse lugar? Escondida atrás de uma das latas, vi meus irmãos pararem e esperarem em uma porta surrada. Um cara com uma túnica branca abriu a porta. Deus, quem é esse? Ted e Mike lhe entregaram o dinheiro e ele os deixou entrar, fazendo um gesto estranho com a mão. Não entre aí! É algum tipo de seita! Mas meus irmãos entraram e a porta se fechou atrás deles. Tentando parar de tremer, corri atrás deles e bati na porta com todas as minhas forças. A porta abriu. O mesmo seguidor estava na entrada. Ele me perguntou ameaçadoramente o que é que eu queria. Morrendo de medo, disse que eu era nova. Eu estava com medo que ele me expulsasse, mas o cara disse severamente: entre. Quando desci as escadas, me encontrava em um corredor de porão com muitas portas. Haviam velas por toda parte e ruídos estranhos vindos da escuridão, como se algo estivesse borbulhando. Eles estavam preparando algum tipo de poção? Eu preciso tirar meus irmãos daqui. De repente, uma mulher saiu correndo de uma das portas aos prantos. Caindo de joelhos na minha frente, ela gritou que tinha arruinado tudo. Eu a ajudei a se levantar, mas os caras de túnica imediatamente a agarraram e a arrastaram para algum lugar. Ah, não! O que eles iriam fazer com ela? Corri para a porta onde ela foi levada, mas algum seguidor bloqueou meu caminho. E se meus irmãos também estivessem lá? Com raiva, agarrei o seguidor pela túnica e comecei a gritar: eu os quero de volta! Mas ele respondeu friamente que meus irmãos deveriam cumprir a ordem. Que ordem? O que estava acontecendo? Em pânico, comecei a correr pelo corredor e puxar todas as portas. Elas estavam trancadas. Ted e Mike, me respondam, por favor! O seguidor veio na minha direção. Ele estava quase em cima de mim. Mas então uma das portas cedeu. Abrindo ela, voei para dentro da sala e fui pega de surpresa. Os homens de túnica estavam em volta de um enorme caldeirão. Os seguidores me notaram e vieram em minha direção de uma maneira assustadora. Não façam isso! Eu me encolhi em um canto, não tinha para onde correr. Você não deveria estar aqui, disse um deles. Então eles me agarraram pelos braços e me arrastaram para algum lugar. Eu tentei desesperadamente escapar, mas no final fui jogada na rua. Me deixe entrar, meus irmãos estão aí. Em lágrimas bati na porta, infeliz, mas ninguém abriu para mim. De repente meu telefone tocou no meu bolso. Era nosso pai. Ele disse que viria hoje à noite para me dar os parabéns.
cara, esqueci! Meu aniversário seria amanhã! Papai perguntou ansiosamente como os meninos estavam. Eu queria contar tudo pra ele, mas se ele descobrisse que os meninos desapareceram por minha culpa, ele nunca me perdoaria. Fingindo estar feliz, menti que meus irmãos estavam na escola e eu estava preparando comida para a mesa da festa. Papai também me pediu para não trabalhar demais. Afinal, meus irmãos já eram crescidos e precisavam aprender a ser independentes. Eu tinha tempo até de noite. Eu tinha que ir à polícia novamente. Desta vez, eles definitivamente acreditariam em mim. Com minhas últimas forças, corri para a delegacia mais próxima e gritei para o policial. Meus irmãos foram sequestrados pela seita! Eu mesma vi! O policial prometeu resolver o problema e me mandou para casa. Eles fariam tudo. Fui devagar em direção à casa quando de repente senti o olhar fixo de alguém em mim. Eu olhei em volta, não havia ninguém ali. Mas eu me senti incomodada. Já tinha chegado em casa, mas a sensação ficou mais forte. Assim que cheguei à porta, me virei e vi alguém disparar rapidamente para os arbustos. Mas tive um vislumbre do capuz preto. Meu Deus, era um seguidor. Ele havia me achado e iria me matar como testemunha. Eu corri com pressa para casa e imediatamente entrei e tranquei a porta. Para me defender, peguei o cabideiro da entrada. Eu não vou desistir. Surpresa! Eu ouvi um coro de vozes. Gritei de medo e imediatamente deixei cair o cabideiro no chão. Papai estava parado no corredor na minha frente e o Ted e o Mike sorriam ao lado dele. Como fiquei feliz em ver meus irmãos sãos e salvos. Corri para eles dominada pela felicidade e os abracei com força. Mas então meus irmãos se entreolharam maliciosamente. Eu imediatamente me lembrei de tudo e tentei parecer firme. Então vocês vão me dizer o que tudo isso significa. Então meus irmãos confessaram, eles estavam apenas preparando uma festa para mim. Espere, e o sangue no livro? Meus irmãos sorriram e explicaram que o livro era uma coleção antiga de receitas da mamãe. O Mike decidiu fazer um bolo de morango, mas estragou tudo e só melecou a capa com suco. Naquele momento, houve uma batida na porta. Fiquei pálida de medo, mas papai foi até a porta como se nada tivesse acontecido. Eu corri em direção a ele. Pare! É um fanático! Mas era tarde demais. O homem de túnica já estava parado na entrada. Em pânico, corri até meus irmãos e os protegi com o meu corpo. Eu me virei. O cultista tinha sumido. O que estava acontecendo? Os gêmeos disseram que esses caras não eram fanáticos. Eles eram uma ordem secreta de chefes confeiteiros. Esses caras queriam se destacar no mundo da confeitaria. Então escolheram esse uniforme tão incomum. Eles possuem os melhores bolos da cidade, disse o Ted com orgulho, e os mais caros, acrescentou o Mike. Então meus irmãos tiveram que completar o valor do bolo varrendo o chão. Naquele momento, o cara da ordem voltou com um bolo enorme. Nossa, era eu feita de chocolate branco. Eu estava pronta para chorar de alegria. Vocês se esforçaram tanto para me fazer eu me sentir bem. O papai convidou o cozinheiro para comemorar conosco. Mas ele falou sobre um assunto urgente e estava prestes a sair quando me lembrei da mulher que chorava no porão. Quem era ela? O cozinheiro me olhou atentamente, mas então ele sorriu. Aquela mulher frequentava as aulas. Acontece que algumas pessoas ficam muito angustiadas se não forem bem-sucedidas no início. De repente me senti envergonhada por minhas suspeitas. Eu deveria confiar mais nas pessoas. E eu tive que retirar as denúncias hoje. Surpreendentemente, durante a noite, meus irmãos cuidaram de mim e do meu pai como adultos. Talvez eu realmente não devesse ter me preocupado tanto. E o papai estava certo, eles haviam crescido e sabiam cuidar de si mesmos. Afinal, tenho a minha própria vida, o que significa que é hora de dar mais liberdade aos meus irmãos. E é hora de eu voltar para a universidade. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!